Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para a nossa reunião de oração. Nesse momento que nós temos para falar com o Senhor nosso Deus, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Sabemos que Ele é um Deus presente, atuante, sempre está conosco, nos fortalecendo, nos trazendo ânimo, vitórias. E como servo de Deus, nós somos mais do que vitoriosos. Estarei lendo um texto com os irmãos, fica em Jó, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. A Igreja Presbiteriana de Coromandel tem um prazer em ter vocês neste momento de reunião de oração, ter vocês juntos para juntos orarmos ao Senhor. Jó capítulo 1, do verso 1 ao verso 12, o texto das Sagradas Escrituras nos diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus agradecemos ao Senhor porque o Senhor está sempre presente em nossas vidas. O Senhor tem demonstrado um amor muito grande com cada um de nós e nós agradecemos por isso e pedimos ao Senhor que continue nos abençoando e nos orientando. E nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Observamos aqui nesse texto que Satanás, segundo ele, estava rodeando a terra e Deus pergunta, se estava observando a Jó, seu servo. Deus já sabia que Satanás estava observando ele. Como também Deus sabe todas as ações de Satanás e também todas as nossas ações. Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece todo o nosso ser. Deus sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos maquinando, o que nós estamos realizando. Deus conhece o nosso ser. O que nós precisamos fazer é fazer mais a vontade de Deus do que a nossa vontade. Porque, na verdade, muitas vezes nós estamos atentando aquilo
que é o do nosso coração, e esquecemos de fazer aquilo que vem da parte do Senhor, daquilo que vem segundo as Sagradas Escrituras, que é louvar e glorificar o nome do Senhor. Então nós estamos aqui nessa quinta-feira para louvar o nome do Senhor. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus neste momento? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso Deus. E nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, pelo amor que o Senhor tem demonstrado a cada um de nós. Por isso nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor e assim nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Então Deus é um Deus presente e sempre que nós necessitamos, nós temos a presença dEle em nossas vidas. Então nós vamos, neste momento, ler mais um texto das Sagradas Escrituras que fica no Salmo 1. Salmo 1. Enquanto isso, os irmãos podem ir colocando os pedidos de orações. Salmo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então esse texto aqui nos mostra o justo e os ímpios. E nesse momento agora nós vamos ter um momento de oração. Enquanto estivermos ouvindo um hino, nós vamos estar em momento de oração.
Amém. O Salmo 120 diz que na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos da língua enganadora. O verso 1 ele traz uma linda mensagem dizendo que na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Nós também somos servos de Deus e quando nós clamamos ao Senhor, nós sabemos que com certeza Deus ouve o nosso clamor e responde às nossas orações. Quando o povo de Deus estava como escravo no Egito, aquele povo clamou a Deus e Deus ouviu o clamor daquele povo. E Deus tirou aquele povo da escravidão, conduzindo aquele povo através daquele deserto, levando aquele povo à terra que Deus havia prometido aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus ouviu também o clamor do povo em Sodoma e Gomorra, quando houve naquela ocasião aquela destruição daquela cidade. Ló, juntamente com a sua família, foi poupado. Saíram, porém, a esposa de Ló, ela olha para trás, o coração estava conservando algo que estava ficando para trás. Por isso ela foi transformada numa estátua de sal. Sal utilizado também para conservar, é um conservante também que nós temos, que é o sal. Então nós sabemos que Deus age na vida do seu povo e Deus age na nossa vida. Quando nós olhamos a nossa vida, nós percebemos o quanto nós não cumprimos fielmente o nosso dever para com Deus. Nós devíamos ter uma vida de oração, uma vida de leitura das Sagradas Escrituras, e isso deveria acontecer continuamente em nossas vidas. Às vezes, há muitas pessoas que só buscam solução em Deus quando vêm as dificuldades. Só busca a solução em Deus quando a situação complica, quando fica difícil. Aí pensa, agora é só Deus. Por que só agora? Se Deus deveria estar desde o início. Deus tem que ser o primeiro, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Nós falamos nessas últimas quinta-feira sobre o Islã, os muçulmanos. É bom a gente conhecer um pouquinho da fé. De onde surgiu tudo isso, como nós já havíamos falado na quinta-feira passada, surgiu através de Maomé, era um comerciante que viajava de Jerusalém para o Egito, de Meca, que era sua cidade, também para a região do Egito, Jerusalém, e com isso ele teve conhecimento com a crença cristã, com a religião cristã e também com o judaísmo. E juntando tudo isso aí, ele fundiu nessa religião que conhecemos como o Islã. Segundo ele, o anjo Gabriel revelou a ele em sonho, e ele foi recitando tudo que o anjo Gabriel havia revelado a ele, e isso transformou no livro que ele segue, chamado Alcorão, que segundo eles está acima da Bíblia. Só concorda com a Bíblia naqueles fatores que a Bíblia está batendo com o Alcorão. Quando a Bíblia fala algo que não está no Alcorão, eles preferem ficar então com o Alcorão. E segundo Maomé, ele foi o último dos profetas. Ele até considera que Jesus foi profeta, mas depois de Jesus ainda teve ele, que foi Maomé, e depois dele não viria mais nenhum profeta, só o juízo final. Agora, nesse mês de abril, está findando hoje o último dia de abril, mas o dia 23 de abril iniciou o mês do calendário Islã, o 9º mês do mês desse calendário, que é um mês que eles tiram para jejum e oração. É um mês chamado de Ramadã, e durante esses 30 dias os muçulmanos então tiram esse mês para oração e jejum. É obrigatório para todo muçulmano que atinge a puberdade. Então não é simplesmente uma sugestão, é uma obrigação que todos os muçulmanos devem
realizar esse jejum e oração. Livra-se os mais velhos e doentes que não têm condições para fazer. Há possibilidade também daqueles que têm uma condição financeira melhor pagar para alguém fazer esse jejum por ele. Aquele que faltar algum dos dias, desses 30 dias de jejum, ele tem que prestar algum serviço de caridade às pessoas mais pobres para compensar aquele dia, ou jejuar outros dias para compensar aquilo que estava faltando. Quando nós olhamos esse ritual que acontece durante 30 dias, esse jejum, não que eles fiquem em jejum durante os 30 dias. Ao pôr do sol, à noite, eles têm uma refeição. E antes do dia clarear, eles se reúnem entre eles e faz um grande banquete antes do nascer do sol. E depois entra no jejum novamente. E faz isso durante 30 dias e tem que, durante a noite, realizar 20 orações e recitar o Alcorão. Durante 30 dias, eles fazem esse ritual, onde fica em jejum, oração, 20 orações e recitando então o Alcorão. Agora eu fico pensando, nós temos um Deus que nós conhecemos que é um Deus verdadeiro. Um Deus que as Sagradas Escrituras nos apresentam como um Deus altíssimo, que os nossos pais, nossos avós, tataravós viveram na presença desse Deus. E às vezes nós não dedicamos o nosso tempo a esse Deus. De vez em quando nós fazemos um jejum e uma oração ao nosso Deus. Quando nós olhamos essas pessoas fazendo esse ritual, outras denominações também fazendo rituais, às vezes nós começamos até a criticar. E o que nós estamos fazendo? Nós que conhecemos o Deus verdadeiro, nós que temos conhecimento desse Deus, nós já oramos por essas pessoas? Nós já jejuamos em favor da conversão dessas pessoas? Nós não temos tirado tempo para orar para que Deus possa converter essas pessoas. Elas estão no caminho, as que nós consideramos errado, mas que elas consideram certo. Estão passando esses 30 dias orando e recitando o Alcorão e dedicando a Alá. O que nós estamos dedicando ao nosso Deus? Nós temos tirado tempo para falar com Deus, colocar nossa vida diante de Deus, tem orado pela nossa família. Nós precisamos fazer isso, tirar tempo para conversar com o nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. É um Deus que nós seguimos de todo o nosso coração. Por isso nós temos que tirar tempo para o nosso Deus. Quando nós olhamos eles orando 20 vezes durante a noite, mesmo sabemos que é um ritual, mesmo sabendo que os segmentos são contrário ao nosso segmento, sabemos que a Sagrada Escritura fala de um Deus o qual nós seguimos verdadeiro, e mesmo assim nós não estamos tirando tempo para o nosso Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre isso e vamos valorizar mais o Deus que nós servimos, que é um Deus todo-poderoso. E agora, neste momento, enquanto vamos ouvir o hino, eu gostaria que você estivesse colocando aí seu pedido de oração e para que possamos estar orando por vocês.
Nós vamos estar orando em favor de todos os pedidos. Agradecemos a participação de todos vocês que estão conosco e que Deus continue abençoando a vida de todos e que Deus continue derramando ricas bênçãos sobre a vida de vocês. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus, pela vida da Claudilene José Neto, Deus, que neste momento está participando desta reunião de oração. Peço também pela doutora Letícia, doutor Gabriel, ó Deus, que neste momento está em serviço, trabalhando, ó Deus, mas que o Senhor, nosso Deus, está também tomando conta da vida deles. Que o Senhor continue protegendo, sustentando a vida deles, dando força, ó Deus, para que eles possam realizar o trabalho, não para si mesmo, mas para a honra e a glória do Senhor. Agradeço também pela Maria Venceslau, ó Deus. Ela agradece pela recuperação da Dona Maura, pela saúde. Cada dia mais Deus está trazendo a recuperação da nossa irmã, Dona Maura. Também pelos irmãos, ela coloca os irmãos, pelo nosso país. Agradecemos também pela Maria Clara, Deus, Ana Barcelos, José Maurício Cruvinel, de Monte Carmelo, Edviges Lopes, de Goiânia, Deus, Samuel Quirine, Samuel Rodrigues, a Ivanda, Ardirce Alice, Márcia Clária e os demais irmãos que estão participando dessa reunião de oração. Que o Senhor nosso Deus derrama ricas bênçãos sobre a vida de cada um. Eu sei que todos têm um pedido no coração, ó Pai, que possa neste momento estar colocando diante de Deus, que é o Senhor, para que o Senhor possa estar respondendo a cada um deles. Eu agradeço porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus justo e o Senhor tem demonstrado uma fidelidade muito grande para com cada um de nós. Nós só temos que agradecer ao Senhor, porque nós temos o ar para respirarmos, nós temos o alimento para saciar a nossa fome, a água para saciar a nossa sede. E o Senhor é a água da vida. O Senhor é o pão que desceu do céu. Nós agradecemos ao Senhor pela proteção, pelo sustento, pelo amparo em nossas vidas, pelo cuidado com cada um, com cada família. E eu coloco todas as famílias diante do Senhor. Nesse momento que estamos passando, essa pandemia, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está à frente de todas as coisas. E que os teus servos, eu vou pedir, ó Pai, colocar diante do Senhor e pedir a proteção pelos teus servos, teus filhos, que estão espalhados pela face da terra. Que o Senhor possa trazer a proteção, e o Senhor possa também, ó Deus, fazer com que os especialistas, os pesquisadores, as instituições que estão trabalhando em prol disso, ó Deus, que possam encontrar a cura para essa enfermidade, ó Deus. Sabemos que tudo está nas mãos do Senhor, tudo depende do Senhor. Por isso nós pedimos, ó Pai, clamamos ao Senhor, que é o nosso Deus, sabendo, ó Pai, que o Senhor vai responder às nossas orações, porque nós estamos clamando, não no nosso nome, mas no nome do Teu Filho Jesus, o qual nós estamos orando e agradecendo. Amém. Agradeço a todos pela participação em nossa reunião de oração. Que Deus continue abençoando e sustentando a vida de todos vocês. Que Deus os abençoe e até domingo de manhã, 9 horas da manhã, nós vamos ter escola bíblica dominical e às 19h30 nós teremos o nosso culto em louvor e adoração ao Senhor. Então todos fiquem com Deus, que Deus abençoe e sustente a vida de vocês.